Luiz Carlos Alborguete. Entre suas características marcantes estavam o tom inflamado, desafiador, robusto e o discurso ácido e informal, não raro com o uso de termos chulos para expressar sua indignação. Seu estilo e formato de apresentação foram pioneiros e influenciaram outras personalidades do rádio e televisão policial no Brasil, tais como o apresentador Carlos Massa, o Ratinho, que iniciou a carreira como repórter de Alborguete. Tinha que meter esses ladrões num paredão e mandar matar! Eu sou a favor da pena de morte! Trabalhou numa rádio com o nome de Cadeia, programa no qual relatava os crimes ocorridos na cidade. 3 anos mais tarde, Alborguete estreou um programa de televisão, também chamado Cadeia. Em 1982 Alborguete foi eleito vereador, e 4 anos depois, deputado estadual pela primeira vez. Em 1986, Alborguete estava afiliado ao PMDB, sendo reeleito em 1990 pelo PRN. Em 1992, Alborguete estreou o Cadeia Nacional, levando seu programa para todo o Brasil, através da Rede UM de televisão, Central Nacional de Televisão, CNT. Várias características marcaram a atuação de Alborguete na televisão: o discurso ácido, uma toalha dependurada sobre os ombros, os óculos de leitura, uma caneta entre os dedos da mão direita e um porrete de madeira, que ele usava para descontar sua raiva batendo em qualquer objeto que visse, principalmente em sua mesa, sempre que algo o enfurecia. O cara entra dentro da tua casa, mete a máquina na tua família. Você não pode falar nada porque você não tem uma arma dentro de casa. Com a frase, esse governador de São Paulo, Fleury, é um bundão, dirigida ao então governador do estado de São Paulo na época, Luiz Antônio Fleury Filho, ele foi afastado temporariamente do Cadeia Nacional. Seu tom inflamado e desafiador contra os criminosos sempre foi uma característica marcante. Por exemplo, ao denunciar o tráfico no Rio de Janeiro, nos anos 1990, chamou a facção criminosa Comando Vermelho de bando de bichas. Também, ao comentar sobre o PCC, chamou seu líder Marcos Camacho, o Marcolha, de bundeiro e dador de bunda. Então ameaças existem. Eu fui ameaçado a semana passada. Sabe por quê? Porque eu defendi um dos grandes juízes federais desse país, Dr. Sérgio Moro, que é de Curitiba, que tinha que ser o futuro ministro da Justiça desse país. Foi o juiz federal que mais prendeu corrupto na história da nação brasileira. O senhor já ouviu falar em nióbio? O Brasil é o maior produtor de nióbio do mundo. Mais de 95% da produção mundial. Tudo vendido a preço irrisório. O deputado Bolsonaro sempre diz que o cardiologista acreano foi um homem do futuro e destaca as posições de Enéas sobre o nióbio, metal que também ocupa um papel central na plataforma econômica do deputado. Enéas lamentava que o Brasil exportasse nióbio a preço de banana, em vez de usá-lo para desenvolver a indústria nacional. Ele dizia que o metal tinha tanto potencial que poderia até lastrear a moeda brasileira. Bolsonaro compartilha do entusiasmo do acreano e defende que o Brasil tenha um Vale do Nióbio, referência ao Vale do Silício, sede de várias das maiores empresas de alta tecnologia dos Estados Unidos. Outra ligação entre o político e o deputado é a crítica à demarcação de áreas indígenas. Em 2005, quando eram colegas na Câmara dos Deputados, os dois parlamentares viajaram juntos a Roraima, onde 46% das terras são ocupadas por índios. Na volta, Enéas afirmou no plenário que os indígenas não precisavam de terras, mas de melhores condições materiais. Já Jair Bolsonaro costuma dizer que onde tem uma terra indígena, tem uma riqueza embaixo dela. As frequentes menções de Bolsonaro a Enéas têm ajudado a popularizar o médico entre fãs do deputado e grupos de jovens de direita. Muitos fãs de Bolsonaro compartilham as entrevistas e discursos de Enéas, ressaltando o parentesco ideológico dos dois.
Em alguns vídeos, o médico ainda é tratado como um visionário ao criticar o mega investigador húngaro-americano George Soros na campanha presidencial de 2002. Em outro vídeo, um seguidor do deputado federal carioca compara o tratamento de Bolsonaro com o qual foi dado a Enéas. Estão fazendo com Bolsonaro o mesmo que fizeram com Enéas, desprezado, humilhado e chamado até de louco por muitos. Em 1958 iniciou seus estudos no Rio de Janeiro, na Escola de Saúde do Exército. Em 1959 formou-se terceiro sargento auxiliar de anestesiologia, sendo o primeiro lugar de sua turma. Em 1960 iniciou seus estudos na Escola de Medicina e Cirurgia do Rio de Janeiro. Em fevereiro de 1962, prestou exame vestibular para a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da Universidade do Estado da Guanabara, atual UERJ, curso de licenciatura em Matemática e Física. Aprovado em primeiro lugar. No mesmo ano iniciou atividade como professor destas disciplinas, preparando alunos para vestibulares. Em 1965 formou-se médico pela já citada Escola de Medicina e Cirurgia do Rio de Janeiro, pedindo então baixa do Exército, após 8 anos de serviço ativo no Hospital Central do Exército, onde auxiliou os médicos em mais de 5.000 anestesias, já tendo recebido a medalha Marechal Hermes. Em 1968 diplomou-se licenciado em Matemática e Física pela Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da Universidade do Estado da Guanabara e fundou o curso Gradiente, pré-universitário, do qual foi diretor-presidente onde lecionou Matemática, Física, Química, Biologia e Português. Em 1969 fez o curso de especialização em Cardiologia na 6ª Enfermaria da Santa Casa da Misericórdia do Rio de Janeiro e, a partir daí, foi integrado como assistente naquele serviço de cardiologia. De 1973 a 1975 fez um mestrado em cardiologia na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Nesse período ministrou também aulas de fisiologia e semiologia cardiovascular na mesma universidade. Em 1975 apresentou a primeira versão de seu famoso curso Eletrocardiograma, no Rio de Janeiro, mais tarde ministrado em São Paulo, 1983. Quito, Equador, 1985, e novamente no Rio de Janeiro, 1986, dessa vez como curso nacional, ocorrido no Copacabana Palace. Em 1976 defendeu sua dissertação de mestrado, Alentecimento da Condução A, e recebeu o título de mestre em cardiologia pela UFRJ. Ainda em 1976 escreveu o livro Eletrocardiograma, referência no gênero, 4. Publicado em 1977 e reeditado em 1987 como Eletrocardiograma. 10 anos depois, essa obra é conhecida no meio médico como a Bíblia do Enéas.